damos início a mais um novo podcast do Saber e Saúde, a URGS Explica. Hoje, o nosso convidado é o professor Geraldo Mil, da Universidade Federal do Espírito Santo. Vai conversar com a gente aqui sobre doenças do coração, hipertensão e várias coisas aí que ele vai contar para nós. Então, inicialmente, eu quero dar as boas-vindas aí para o professor Mil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer para nós ter o senhor aqui. E eu quero que o senhor fique bem à vontade, né? E comece contando, assim, um pouco para nós, um pouco do seu, não é currículo propriamente, mas, assim, um pouco da sua formação para o pessoal lhe conhecer. E depois a gente vai entrando nos temas mais específicos. Tá. Bem-vindo, professor. Bom, primeiro agradecer o convite, é uma satisfação sempre. Eu gosto muito de falar sobre o que a gente faz dentro da universidade para o público em geral. Acho que é uma maneira também da gente dar um retorno à sociedade, o trabalho que a gente faz. Então, eu sou médico, me formei aqui na UFES, aqui em Vitória, no Espírito Santo, me formei em 1975, então tem bastante anos, já estou caminhando aqui para 50 anos de formado. E logo depois de me formar, o meu desejo era ingressar na carreira acadêmica mesmo. Assim que apareceu a possibilidade de fazer concurso, fiz concurso aqui para o Departamento de Ciências Fisiológicas, então sou professor de Fisiologia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo desde 1977, tá? Então, e sempre voltado, o nosso grupo, o grupo no qual me inseri de pesquisa, tinha como meta estudar as doenças cardiovasculares, né? As doenças que afetam o coração e vasos sanguíneos. Estão aí dentre as doenças que são mais comuns na população, né? As doenças cardiovasculares representam, na verdade, a maior causa de mortalidade em praticamente todos os países do mundo, são as doenças que mais matam, afetam muitas pessoas, e o que é importante a gente ver que esse espectro de mortalidade e de morbidade pelas doenças cardiovasculares, ele está mudando. Aqui no Brasil mesmo, a taxa de mortalidade por infarto, por derrame, ele está diminuindo. A gente tem sempre a impressão de que as coisas ficam piores. Na área das doenças cardiovasculares, nós estamos melhorando, apesar de, obviamente, ter muita gente que tem doença cardiovascular, hipertensão, muita gente sofre infarto, ou o evento mais temido aí, que é o derrame, né? Deixando, às vezes, a pessoa com incapacidade transitória ou permanente. Então, todas essas doenças estão dentro do enfoque do estudo das doenças cardiovasculares. Legal, professor. Há muitos anos de fisiologia, né? Isso. Certamente conhece muito aí desses mecanismos, e a gente vai com o tempo que a gente dá aula, né? A gente acaba também tendo uma visão um pouquinho diferente, né? E eu gostaria de lhe perguntar mais nesse aspecto epidemiológico, assim, mais por quais as razões de que estão diminuindo esses eventos aí cardiovasculares? Os eventos estão diminuindo por duas razões. Primeiro, se conhece muito melhor hoje como funciona o nosso aparelho cardiovascular, principalmente vasos sanguíneos, que era coisa que se conhecia muito pouco. E nos últimos 40 anos, principalmente, foram desenvolvidos medicamentos que conseguem, com relativa facilidade, controlar os dois grandes problemas que a gente tem na área cardiovascular. Veja, os dois grandes problemas, a gente chama de desfechos, né, mais importantes na área das doenças cardiovasculares, são o infarto do miocárdio, que é o entupimento das artérias do coração, e o derrame, que é o entupimento de uma artéria lá do cérebro. Então, é importante para as pessoas saberem que pode haver, por exemplo, entupimento de artéria em qualquer lugar do corpo. Mas nesses dois locais, pela importância do coração e pela importância do cérebro, quando ocorre um entupimento aí, é um evento muito grave e que produz um grau elevado de morte, às vezes, do primeiro evento. A gente diz que uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, por exemplo,
tem já aterosclerose, que é o entupimento progressivo dos vasos, a ferrugem que os vasos sanguíneos vão tendo lá por dentro. Às vezes, o primeiro evento que essa pessoa tem, o primeiro sintoma, infelizmente, às vezes é morte súbita. Então, pode ocorrer. O que acontece? Então, grande parte desses eventos, eles estão relacionados com 5 grandes causas. Primeiro, o tabagismo. Segundo, a hipertensão arterial. Terceiro, o colesterol elevado, a gente chama as dislipidemias. Dentre as dislipidemias, o colesterol elevado é o mais importante. O diabetes e o sedentarismo. Então, esses 5 fatores, eles explicam grande parte de por que uma pessoa desenvolve uma doença cardiovascular grave e vai poder, por exemplo, morrer de infarto, ou de um AVC, ou coisas desse tipo assim. Então, veja, nesse campo a gente tem conseguido alguns avanços importantes. Por exemplo, o Brasil é um país que causa inveja no mundo todo pela redução de tabagismo que nós tivemos aqui. Então, a partir dos anos 90, foram tomadas várias medidas, né, esclarecimento para a população, e foram tomadas medidas na área de legislação, por exemplo, de ter restrição de uso de cigarro em alguns locais. Primeiro vieram, por exemplo, aquelas imagens ruins no maço de cigarro, a proibição de venda de cigarro para menores de 18 anos, a proibição de se vender cigarro a granel, abrir lá o maço e vender um cigarrinho aqui, isso é proibido, apesar de ser muito usado ainda hoje, a gente tem muito, mas é proibido por lei. Depois vieram as restrições para a propaganda de cigarro. Eu me lembro, eu estava dando uma entrevista aqui para um jornal esse mês, menos de um mês, mostrando, por exemplo, que quando se proibiu a propaganda de cigarros nas corridas de Fórmula 1, as pessoas diziam, então não vai mais ter corrida de Fórmula 1, né? Inclusive, aqui no Brasil, no primeiro ano que teve a proibição, o governo acabou pressionado pelos patrocinadores a liberar, naquele ano, pela última vez, a propaganda de cigarro nos carros e nos macacões de piloto. Hoje, e está proibido, continua tendo Fórmula 1. Então, a questão de você inibir a propaganda, então, todos são pequenas ações que se somam. Você não tem, por exemplo, quando você quer reduzir um hábito que é inadequado, não existe uma forma, são várias pequenas coisas, umas funcionam para uns, outras não funcionam para outros, e assim por diante. Então, o Brasil conseguiu reduzir tabagismo de mais ou menos 35% da população adulta fumava há mais ou menos 40 anos atrás, para hoje algo entre 12% e 15%, dependendo da faixa etária. Infelizmente, o tabagismo está aumentando em mulheres agora e nos jovens. Então, são 2 populações-alvo que a gente precisa reforçar, e um outro fato ruim é o que o cigarro eletrônico está entrando aí. Mas veja, o tabagismo, ele representa um fator de risco muito importante. Os produtos que o cigarro tem, eles vão entupindo as artérias por dentro. Então, isso já contribui para reduzir a doença cardiovascular. O segundo é o sucesso no tratamento da hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa, você, para combater a hipertensão, primeiro você tem que diagnosticar, isso é atenção primária, quer dizer, a pessoa precisa saber que ela tem pressão alta, e depois adotar hábitos de vida que podem reduzir a pressão, e se as mudanças de hábito de vida não forem suficientes, você pode entrar com medicamentos, e você tem um leque de medicamentos hoje bons para tratar a hipertensão, e muito importante, estão disponíveis no SUS. O SUS hoje tem 7 classes de antihipertensivos. Então, por exemplo, a introdução, a disponibilização desses remédios no SUS, e principalmente a farmácia popular, que antigamente, por exemplo, a gente ia tratar o paciente, você prescrevia, ele ia no posto, uma vez tinha, outro não tinha, porque a licitação estava atrasada. Isso tudo acabou com um grande projeto que é chamado Farmácia Popular.
O cara vai lá, se cadastra, leva a receita, pega o medicamento e o governo vai pagar a farmácia. Tá? Isso, por incrível que pareça, barateou o fornecimento de medicamentos para diabetes e hipertensão no Brasil. É mais barato do que as prefeituras licitarem. Difícil o processo licitatório, e sempre a gente via aquelas reportagens que milhares e milhares de comprimidos tinham vencido, tinha que jogar fora, porque entre você fazer uma licitação e a compra, às vezes é 1, 2 anos. E aí, quando o remédio chegava, já tinha que... Então, a farmácia popular foi outra grande inovação em saúde. Quando a gente pensa, por exemplo, em inovação, a gente pensa muito em altas tecnologias, coisas novas, máquinas. A farmácia popular foi uma inovação em saúde que deu certo e tem outros países já seguindo a farmácia popular. Então, veja, tratamento da hipertensão arterial. E a partir dos anos 90, a introdução de medicamentos para reduzir colesterol. São as estatinas. Então, as estatinas, antes de 90, a gente não tinha como tratar colesterol. Você só precisava pela dieta, reduzir a ingestão de colesterol. Só que a maior parte do colesterol que está no nosso corpo, ele é produzido pelo nosso corpo mesmo. Então, as pessoas que têm colesterol alto, até isso é bom para não culpar, às vezes as pessoas têm colesterol, mas meu Deus, eu não como coisas que têm gordura, então não precisa se culpar. Às vezes a pessoa que tem colesterol alto é porque ele é um alto produtor de colesterol. Todos os animais produzem colesterol. Eu sempre gosto de fazer uma piadinha, né? A gente vai lá no supermercado e você vai pegar um óleo vegetal e diz, não tem colesterol. Claro, planta não produz colesterol. Tá? Todo animal produz colesterol. Tá? Colesterol é uma substância importante para o nosso corpo, por isso que ele produz, não depende só de fonte externa. E as estatinas, né, o principal dela, é a primeira, na verdade, é mais usada ainda, é a simvastatina, que tem também no SUS, tem na farmácia popular, né? Ela bloqueia a síntese do colesterol, então reduz o nível de colesterol. É claro que nem todo mundo consegue reduzir colesterol com esse medicamento. Às vezes você precisa de estatinas mais potentes, entendeu? Mas então, foi o terceiro ponto. Quarto, a melhoria do tratamento do diabetes. Então, a melhoria do tratamento do diabetes também está ocorrendo, porque nós já temos 3 classes de antidiabéticos no SUS e na farmácia popular, e a qualidade das insulinas que nós temos hoje melhoraram muito. Então, por exemplo, a insulina que nós usávamos até os anos 90 era insulina tirada de pâncreas de porco e de boi. E essas insulinas vinham com impurezas que produzia-se anticorpos anti-insulina. Então, você ia aumentando cada vez mais a dose. Hoje, as insulinas são produzidas por tecnologia de recombinação em bactérias. Então, nós temos uma grande fábrica de produção de insulina aqui no Brasil, está em Montes Claros, estado de Minas Gerais, que foi chamada inicialmente de Biobras, era uma fábrica brasileira. Toda a tecnologia de produzir insulina foi desenvolvida aqui no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a montar uma fábrica de produzir insulina humana. Então, não é insulina do porco ou do boi, é insulina humana. E essa insulina, então, ela é mais fácil, ela é mais pura de usar. Infelizmente, a Biobras, na verdade, depois foi vendida para um grande grupo internacional, e hoje o Brasil, na verdade, depende de empresas estrangeiras que, felizmente, produzem insulina aqui. Mas o Brasil está exportando insulina para mais de 100 países diferentes. É uma coisa maravilhosa isso. Quer dizer, é um insumo farmacêutico importante que nós produzimos aqui. Porque nos anos 80 começou a faltar insulina no Brasil. Porque o Brasil não produzia insulina, nem a extraída de pâncreas, importava, e começou a ter uma competição entre países por insulina. O único, então, dos 5 fatores que eu falei aqui, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, diabetes e atividade física. Então, dos 4, o quadro hoje é, em tese, melhor. Atividade física, não. O sedentarismo está aumentando. E o sedentarismo ajuda
a reduzir pressão, ajuda um pouco na questão do colesterol e reduz estresse. A pessoa que faz atividade física regular, ela tem redução de hormônios de estresse no corpo. E isso é um fator que, a longo prazo, melhora a maneira como o nosso corpo processa os radicais livres, e isso diminui, então, doença cardiovascular também. Então, veja que hoje o quadro da doença cardiovascular está melhorando, tem menos pessoas por cada 100 mil habitantes morrendo por infarto ou de AVC, porque os fatores de risco estão sendo tratados na base, na atenção primária, estão sendo mais bem diagnosticados e tratados. Professor, mas a gente tem um fator de risco agora que está bastante elevado, que é a obesidade, né? Isso não chega a interferir nos números aí? Então, por isso que eu falei que, em tese, tudo está melhorando. O diabetes, o problema é que o diabetes está aumentando, e muito, porque o diabetes ele vem a reboque da grande pandemia de obesidade. Nos anos 90, nós tínhamos no Brasil mais ou menos 7% de obesos. Hoje nós estamos chegando, não sei qual foi o último dado que a gente tem nacional, mas nós estamos chegando seguramente aí por volta de 20, 22, 23% da população adulta com obesidade. E a obesidade aumenta a resistência à insulina, ou seja, o indivíduo precisa produzir mais insulina. A gente sempre fala que a gordura rouba a insulina do músculo e do fígado. Então, a resposta do pâncreas é produzir mais insulina. É a resistência à insulina determinada pela obesidade. E, na sequência da resistência à insulina, vem o diabetes. Então, o quadro de diabetes, apesar do tratamento dos casos diagnosticados estarem melhorando, o quadro geral do diabetes é preocupante. E o que eu percebo é que o diabetes é um quadro mais complicado do que a hipertensão, porque é uma doença de tratamento mais difícil e mais caro. E o diabetes produz consequências, em geral, mais aceleradas em relação à hipertensão. As 4 grandes consequências do diabetes são a doença renal crônica, né, a lesão dos rins, o rim começa a funcionar mal, as lesões de retina, né? Então, hoje, por exemplo, o diabetes é a segunda causa de cegueira no Brasil. O primeiro é o glaucoma, o segundo é o diabetes. Tá? O terceiro órgão mais afetado por diabetes é o coração. Então, o diabetes acelera muito as lesões de vasos sanguíneos, tanto no coração e no cérebro. Por isso que as consequências do diabetes são a doença renal crônica, a cegueira, o infarto e o derrame. Né? São as 4 grandes consequências do diabetes. Hoje, felizmente, quase as pessoas não morrem de diabetes, porque você tem os tratamentos. Antes, as pessoas morriam porque não tinha insulina para tratar as pessoas. Hoje, na verdade, se ele desenvolve uma piora progressiva no quadro diabético e vai, por exemplo, a uma unidade de atenção, um pronto atendimento ou um pronto-socorro, ele vai ser tratado e você tira a pessoa daquele estado, a gente chama de cetoacidose diabética, com insulina e os tratamentos adicionais. Mas a lesão que o diabetes vai produzindo, ela é progressiva e afeta esses grandes órgãos. Fala, Alex. Professor, e a questão do sal, ingestão do sal na hipertensão, como é que está no Brasil? O mundo todo consome mais sal do que deveria. Isso é uma coisa sistêmica. Um indivíduo consegue viver bem consumindo 1 grama de sal por dia. Tranquilo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele foi adaptado, todos nós viemos de uma população primitiva africana, quer dizer, hoje a espécie humana que está aqui, o Homo sapiens sapiens, todos nós viemos da África e era uma população centro-africana que vivia por longos séculos em um ambiente em que
interno da África, onde não tinha acesso ao sal. Então, todo o nosso rim, nosso corpo desenvolveu sistemas muito eficientes de poupar sal. Se você consome pouco sal, o seu organismo não joga nada fora, ele conserva. Tá? Como os alimentos que nós comemos, todos eles têm em maior ou menor quantidade de sal, se você come uma batata, você come alguma coisa de sal. Se você come um alface, você está comendo alguma coisa de sódio, na verdade, sal em última análise, e assim por diante. Então, essa pequena quantidade de sal seria suficiente para a gente sobreviver. O sal foi entrando na alimentação, não só para... Primeiro, ele foi usado como conservante. Quando os habitantes primitivos começaram a usar carne para se alimentar, o sal virou o grande conservante, que até hoje é feito isso. O sal precisa para conservar os alimentos, né? Carnes, vegetais, assim por diante. Os enlatados, por exemplo, você pode comer, por exemplo, um feijão enlatado ou uma ervilha enlatada, que em geral tem bastante sal. Então, o sal é usado como conservante. Bom, e esse hábito, então, primeiro como conservante, depois como flavorizante, o sabor bom que é o salgado, os indivíduos foram se adaptando e aumentando progressivamente o consumo de sal. No início, até, por exemplo, vamos pegar a história do Brasil aí, lá os anos 1700, os tropeiros levavam, por exemplo, sacos de sal no lombo de burro para Minas Gerais, para o Nordeste, e voltava com o quê? Com os sacos com ouro, pedras preciosas. Então, o sal era um alimento importante, né, na alimentação, porque lá não se tinha. Hoje, na verdade, com o processo de retirada do sal da água do mar, o sal ficou um produto amplamente acessível, barato, e a tendência das pessoas, então, é consumir mais. O consumo médio de sal no Brasil, a gente já mediu na Pesquisa Nacional de Saúde, é de aproximadamente 10 gramas por pessoa por dia. Algumas populações consomem mais. Aqui em Vitória, nós fizemos um estudo na população de Vitória adulta com coleta urinária de 24 horas, porque todo o sal que você ingere, a gente não acumula sódio no nosso corpo. O que vai pela boca, ele vai sair ou pelo suor também você perde um pouco de sal, ou pela urina e uma quantidade muito pequena por fezes. Tá? Mas 95% do sal que você come, ele acaba saindo na urina. Então, quando você coleta a urina de um indivíduo de 24 horas, e você mede a quantidade de sódio que tem ali, você pode estimar com uma boa precisão quanto de sal que ele ingere, ou pelo menos quanto de sal que ele ingeriu nos 2, 3 dias anteriores. E isso, aqui em Vitória, deu 12 gramas de sal por dia na população. A partir daí, o governo foi fazendo algumas, o mundo todo, quer dizer, um dos objetivos de saúde que foi colocado pela ONU em 2013 para ser atendido até 2025 é reduzir em 30% o consumo de sal. Então, aqui no Brasil, nós teríamos que reduzir de 10, que é considerado, foi medido na Pesquisa Nacional de Saúde em 2015, reduzir para pelo menos 7 gramas. Isso provavelmente não vai se conseguir. Alguns países conseguiram até mais do que isso, por exemplo, o Reino Unido. Por quê? Porque lá, mais da metade do que as pessoas comem é comida que vem pré-pronta. Então, eles fizeram um esforço muito grande com a indústria lá, para a indústria reduzir a quantidade de sal que tem no alimento, e com isso, educação para as pessoas colocarem menos sal, e isso, então, levou a uma redução. E aí vem o efeito na pressão arterial. Para cada grama de sal que você reduz numa população, você tem em torno de 2 milímetros de mercúrio de redução, em média, da pressão arterial. Então, isso reduz a quantidade de pessoas hipertensas. E uma outra vantagem, quando você faz uma dieta com menos sal, você facilita o efeito da maior parte dos antihipertensivos. Então, os hipertensos precisam tomar menos medicação, menos efeito colateral, menos medicação, menos custo.
Então, veja, você tem menos custo de medicação e menos custo de efeitos colaterais de antihipertensivo, porque todo medicamento, a gente tem que lembrar, não existe nenhum medicamento que seja inócuo. Todo medicamento, ele tem efeito colateral. Então, o ideal é você não ter que tomar medicamento nenhum. Tá? Então, o consumo de sal precisa haver um esforço adicional, tanto de redução do sal na indústria, mas principalmente do sal que as pessoas adicionam ao preparo do alimento, para a gente conseguir atingir a meta de 7 gramas, por enquanto ela não vai ser atingida, mas, por exemplo, nós participamos de uma reunião no Ministério da Saúde há uns 15 dias atrás, e existe uma perspectiva concreta de você conseguir atingir a meta de 7 gramas, por exemplo, por volta de 2030. Então, precisa de tempo para educar as pessoas. E outra coisa muito importante que eu sempre acentuo, que quando você vai reduzindo gradualmente a quantidade de sal na alimentação, a sensibilidade gustativa ao sal vai melhorando. Então, aquela comida que você achava com pouco sal, quando você começou a redução, depois de 2, 3 meses, você percebe aquilo ali como uma alimentação, como um alimento, com um teor usual, ou normal, ou que te satisfaz, entendeu? Ao seu paladar. Então, isso é muito importante, porque, inclusive, quando a gente recomenda às pessoas, eu sempre falo, não reduza de uma vez só, pouquinho, vai diminuindo. E quando você chamar alguém na sua casa para comer, não avisar nada, e a pessoa falar que a comida está com pouco sal, é porque você está fazendo o dever de casa, quer dizer, você está conseguindo reduzir o consumo de sal. Professor, acho que essa questão da dessensibilização também acontece com o doce, né? Também. A pessoa vai diminuindo O sal ocorre até com animais, né? Já tem estudos mostrando que a questão da preferência, um traço muito interessante é que os hipertensos, eles comem mais sal. Mas a pergunta que eu me faço, eles comem mais sal porque eles têm apetite por sal ou porque eles têm uma menor sensibilidade gustativa? Quando você olha os dados clínicos, aparentemente o hipertenso tem uma menor sensibilidade gustativa, porque todo hipertenso, ele acha que a comida dele tem pouco sal. Então, provavelmente seja uma alteração ou de receptores gustativos, ou, por exemplo, uma alteração a nível dos centros centrais, né? No caso do sal, esses núcleos estão lá no núcleo arqueado, que eles percebem a qualidade da nossa alimentação. E essa percepção, então, que vai dizer se o indivíduo vai ser um consumidor maior ou menor. Mas isso é um traço, digamos, educável. Você pode modular essa sensibilidade fazendo intervenções progressivas em redução de sal na alimentação. O rato SHR, o rato espontaneamente hipertenso, é um rato ávido por sal, adora comida salgada. Se você coloca uma comida com maior teor de sal lá, ele aumenta o consumo médio e fica obeso. Entendeu? Porque ele gosta de comida salgada. Professor, nesse estudo nacional, o senhor lembra se aqui no Rio Grande do Sul tinha uma ingestão de sal mais alta? Porque como tem muito churrasco, deve ter bastante sal, não? A ingestão de sal no Brasil tem um gradiente, ele é maior no sul e vai diminuindo um pouco em direção ao norte e ao nordeste. E o paladar das pessoas, se vocês viajarem para o nordeste e no norte, vocês vão ver que a comida lá tem menos sal, exceto quando são as carnes salgadas, né? A carne de sol, a carne seca, o peixe salgado, por exemplo, na Amazônia, por exemplo, em toda a Amazônia nossa se come muito mais peixe do que carne. E quando o peixe não é fresco, o peixe em conserva, o peixe salgado e dessecado que eles usam, então é bastante sal.
mas a dieta típica do Rio Grande do Sul é uma carne com um teor elevado de sal, e isso a pesquisa mostrou. O consumo de sal no Rio Grande do Sul foi o estado, digamos, onde o consumo de sal foi mais elevado. Não é grande, mas o gradiente é mais ou menos de 1 grama entre o sul e o norte. Então, os hipertensos também tem mais hipertensos aqui, proporcionalmente. Um pouco mais. Mas também tem mais obesidade, tá? Então, a questão do hábito alimentar, você tem um gradiente no Brasil, do norte para o sul, do sul para o norte, aliás, de obesidade, hipertensão, consumo de sal e provavelmente diabetes também. Veja, os hábitos alimentares, na verdade, eles predispõem a várias doenças crônicas, e isso, obviamente, que você precisa trabalhar na questão da educação da população. Você tem uma maneira, às vezes, de compensar um pouco. Por exemplo, se você come um pouco mais de potássio, por exemplo, se você aumenta potássio na alimentação, parte do efeito hipertensor do sódio, ele é contrabalançado. Isso a gente mostrou no estudo aqui em Vitória. Os indivíduos que têm um consumo mais elevado de potássio, ou seja, frutas e verduras frescas, eles têm o efeito do sal na pressão arterial é menor. Então, o que a gente diz? Você vai comer um churrasco, tudo bem, você gosta, é uma carne mais salgada, etc. Mas coma saladas junto, que você vai neutralizar saladas e legumes e frutas. A sobremesa do churrasco tem que ser fruta, porque ela vai ter um conteúdo mais elevado de potássio, vai ajudar a você excretar esse sal. Professor, o excesso da ingestão de sal causa lesão renal nesse esforço de eliminar o excesso de sal, ou não chega a acontecer? A gente tem estudado isso um pouco no Projeto ELSA, porque, veja bem, a gente no Projeto ELSA, o Projeto ELSA é o Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, são 6 instituições de pesquisa que conduzem esse projeto, aí no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a USP São Paulo, Minas Gerais, aqui nós no Espírito Santo, Bahia, Fiocruz, Rio. Então, é um estudo muito grande em que a gente tem uma linha de pesquisa ali de envelhecimento renal. Uma das hipóteses que a gente defende é que o alto consumo de sal, ele produz um envelhecimento renal mais acelerado. Por quê? Porque todo o sódio que é filtrado no glomérulo, ele vai ser reabsorvido, 99% é reabsorvido, só 1% que fica eliminado na urina. Então, a reabsorção, da mesma maneira que você come mais, o seu rim tem que trabalhar mais. E o transporte de sódio no rim é um transporte ativo, é um transporte que você desgasta a célula para produzir esse transporte. Então, isso nós estamos vendo, ainda a gente não tem, mas uma das hipóteses é que um dos elementos que acelera o envelhecimento renal seria o excesso de consumo de sal. Não é fácil, por quê? Porque o envelhecimento renal, o principal fator que envelhece o nosso rim, indubitavelmente, é a idade. Você tem uma massa filtrante de glomérulos estável, bem estável, até 25, 30 anos. Daí para frente, em média, você perde 7% da sua capacidade filtrante renal por década de vida. A doença que mais acelera o envelhecimento renal é o diabetes, mas de longe. E principalmente os indivíduos que são diabéticos e hipertensos. Então, a gente está selecionando um grupo de pessoas dentro do ELSA. Então, o ELSA foram 15.105 pessoas de 35 a 74 anos, incluídos nesse estudo na linha de base dele, que foi feita entre 2008 e 2010. Então, nós estamos selecionando da chamada coorte ELSA um grupo que na linha de base não tinha diabetes, não tinha hipertensão, não tinha obesidade, não tinha histórico de cálculo renal,
mais do que não tinha outras doenças autoimunes, não tinha tido infarto, não tinha tido AVC. Então, em tese, e que não tomavam nenhum medicamento para outra coisa, crônico. Então, em tese, seria a nossa subgrupo de saudáveis do ELSA. Então, nós temos a taxa de filtração glomerular deles na linha de base, em 2008, 2010. E hoje, agora, nesse momento, nós estamos fazendo a onda 4 de exames. Devemos fazer a onda 5 de exames lá por volta de 2026, 2027, 25 a 27. Então, a gente vai ter aí uns 15 anos de follow-up, de segmento dessa coorte, para ver como é que o rim envelhece no indivíduo que não tem os fatores conhecidos de envelhecimento renal, que é basicamente hipertensão e diabetes. Tá? Então, a gente poderia ver, uma das hipóteses é que os autoconsumidores de sal ali teriam uma aceleração nesse envelhecimento renal. Isso é importante porque a geração de hoje, os nossos alunos que a gente está dando aula para eles agora, né, estão na faixa de 18, 19, 20 anos, fala assim, ó, vocês estão programados para viver pelo menos 100 anos. Mas vocês têm que chegar aos 85, 90, 100 anos com o rim funcionando. Porque quando o rim não funciona, a qualidade de vida é muito ruim. Aí eu faço o gráfico no quadro. Né? Vamos imaginar o envelhecimento padrão, aceitável pela idade. 30 anos você tem taxa de filtração glomerular de 100. Vamos botar agora 7% a menos cada ano. Então, o indivíduo, para ele chegar aos 90, 100 anos com uma taxa de filtração glomerular de 60, porque a gente considera que quem tem taxa de filtração glomerular menor do que 60, ele tem doença renal crônica. Por que de onde vem esse 60? Porque a nossa taxa de filtração glomerular, quando você é jovem, 20 anos, é mais ou menos 120. Então, quando chegou em 60, você perdeu a metade da sua capacidade filtrante glomerular. Então, com metade da capacidade filtrante dos rins, você está bem. Por isso que a pessoa sadia pode doar um rim. Tá? Que com metade você está bem. Metade é o suficiente para você viver bem. Então, para você chegar aos 90 anos com taxa de filtração glomerular de 60 mililitros por minuto, você não pode deixar a sua taxa de filtração cair 7% ao ano, ela tem que ser menor. Então, a gente tem que identificar quais são esses fatores, além de diabetes e hipertensão, que vão preservar a rim. Importante, porque quando nós falamos antes que o diabetes está crescendo, essa é uma grande preocupação. 80% das pessoas que estão em diálise, hemodiálise crônica no Brasil, o Brasil tem aproximadamente hoje 130 mil pessoas no programa de hemodiálise do Ministério, e tudo feito pelo SUS, 130 mil pessoas. 80% desses 130 mil são diabéticos, e eles perderam a função renal pela aceleração da perda de função renal pelo diabetes mal controlado. Tá? Então, ver como isso é importante, a questão do diabetes preocupa muito, porque é uma doença que a prevalência está subindo e as consequências do diabetes são mais, digamos assim, mais desfavoráveis do que a outra doença que a gente trabalha muito, que é a hipertensão. Então, a questão, identificar quantificar também a questão se o consumo excessivo de sal tem um papel importante no envelhecimento renal, vai ser muito importante. Uma coisa que está dentro da linha de raciocínio do ELSA. Professor, falaste bastante aí na questão, por exemplo, né, do diabetes, né, a importância do tratamento, né, dadas essas repercussões negativas, né, acabaste permeando um pouco esse assunto, né, ao longo de todo esse debate, né, envolvendo a questão do impacto do consumo de sal, né, na questão renal e do efeito diabetes.
Mas falaste antes também da questão da hipertensão arterial, né? Então, tu mencionaste ali que tem, por exemplo, né, o tratamento disponível no SUS ali, com várias classes, né, de medicamentos disponíveis. Mas a gente sabe que esse tratamento também, por vezes, né, pode ser um pouco desafiador, né? Um tratamento que envolve um uso aí a longo prazo desses medicamentos, né? Os pacientes muitas vezes fazem uso aí de vários medicamentos simultaneamente, né, para controle da hipertensão, né? Então, poderia explicar um pouco, assim, né, a importância desse tratamento, né, e como que se dá essa necessidade, né, de por que às vezes as pessoas, né, precisam fazer uso de muitos medicamentos para conseguir controlar adequadamente a pressão arterial? Isso. Veja, 95% das pessoas que têm hipertensão, a gente não sabe por que elas são hipertensas. É hipertensão. No máximo 5% você tem hipertensão secundária, que você pode tratar a doença. Os que têm hipertensão essencial, você faz o controle pressórico. Então, tem múltiplos alvos para você tratar. Então, o tratamento da hipertensão arterial, então, por isso que é importante que na hipertensão você tem várias classes de medicamentos diferentes que atuam em alvos diferentes. E o que você faz, então, na verdade, hoje, praticamente, quase todos os médicos e as diretrizes afirmam que você deve começar o tratamento da hipertensão usando uma droga que interfere no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, basicamente, você tem dois grupos de medicamentos, duas classes, são os inibidores da ECA e os inibidores de receptores AT1, associado ou não a um diurético. Porque o diurético sempre vai aumentar a excreção de sódio, e você diminuindo o sódio total do organismo, você diminui a água total do organismo, o volume extracelular, e com isso você faz a pressão baixar. Então, veja, você faz a pressão baixar, não porque você foi lá no mecanismo que produziu hipertensão e atuou, mas por um mecanismo paralelo para reduzir os sintomas. Agora, então, em função disso, o quê? A hipertensão não tem cura. O indivíduo, a hipertensão essencial, que você diagnosticou no indivíduo hipertensão essencial corretamente, ele provavelmente vai ter que tomar medicamentos o resto da vida. Provavelmente. Não garantidamente. Por quê? Porque numa fração de indivíduos, se ele tem sobrepeso ou obesidade, então, você tem que ver quais são os fatores que contribuem para aumentar a pressão. O fator que mais contribui para aumentar a pressão é a obesidade, sobrepeso e obesidade. Então, os indivíduos que são sobrepesos, têm sobrepeso ou obesidade, por cada quilo de gordura que eles perdem 2 milímetros de mercúrio de pressão. Então, o indivíduo que era obeso e que você conseguiu reduzir a obesidade dele, você consegue um efeito redutor de pressão, e às vezes a pressão que não era tão alta são os famosos hipertensos fase 1, que a gente fala, ou hipertensão leve, que você não trata no início com medicamento, você trata com as medidas gerais. Diminuição de peso, se ele tem, obviamente, sobrepeso ou obesidade. Redução do consumo de sal, atividade física regular, principalmente aeróbica, e controle do estresse. Eu nem vou falar de redução do estresse, porque é difícil você reduzir o estresse, porque tem indivíduos, pela condição que ela vive de trabalho, vida familiar, deslocamento para o trabalho, etc., ela tem estressores que afetam a vida dela o tempo todo. O que você precisa é fazer com que o indivíduo se adapte aos estressores aos quais não tem como você evitar, que são os estressores de repetição, né? Então, os estressores que têm vida. Por exemplo, e aí é individual. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, tenho 0 de estresse. Mas se você botar certas pessoas na frente de outras pessoas para falar, isso constitui uma situação altamente estressante. Então, o estresse, na verdade, é a percepção que o nosso cérebro faz dos estressores do dia a dia. E aí você tem que ver o que você pode, o que o indivíduo
pode fazer para se adaptar às estressores. Então, se você trabalha nesses 4 vertentes, muitos indivíduos, 50% dos indivíduos que têm hipertensão leve, fase inicial, não precisam de remédio. Mas, muitas vezes, a adoção dessas práticas não é simples. E depois de 6 meses de tentativa, você inicia remédio. Bom, tem indivíduos que tomam remédio 20, 30 anos, depois param. Por quê? Porque, e aí é uma coisa não muito legal para a gente falar, né? Porque quando o coração começa a pifar, a pressão começa a diminuir mesmo. Então, no indivíduo que você trata hipertensão com medicamento a vida toda, e depois aquele medicamento já está produzindo hipotensão, não é um bom sinal, é porque provavelmente ele está começando a ter o efeito de falência da bomba, e aí a bomba não é capaz mais de gerar pressão. Tá? Então, aí você tem que tratar, não com os antihipertensivos, mas com outras drogas, outros medicamentos que auxiliam, na verdade, o funcionamento do coração. Então, o espectro do tratamento da hipertensão é tratamento, é diagnóstico, é uma doença crônica, de natureza desconhecida, por isso que a gente chama hipertensão essencial, múltiplos fatores genéticos e não genéticos envolvidos na patogênese, na etiogênese e na patogênese, e que o tratamento hoje é todo com base em atacar alvos de diferentes mecanismos que regulam a pressão arterial. Tá? Não é um tratamento, tipo, por exemplo, de um tratamento de uma infecção, que você sabe que tem uma bactéria, você vai lá, mata a bactéria, você tratou a doença. Não é isso aí. Obviamente que tem muitas tentativas de se tratar a hipertensão com métodos não convencionais. Por exemplo, hoje, em determinados tipos de hipertensão, se faz, por exemplo, a estimulação contínua de barorreflexo. Já tem, por exemplo, dispositivos que controlam a circulação renal, mas todos são ainda muito experimentais. No tratamento da hipertensão mesmo, ainda a gente trabalha hoje com 7 classes de medicamentos. Nós temos umas 10 classes de medicamentos bons para tratar a hipertensão. No dia a dia, os médicos trabalham com 7 classes. Uma coisa que às vezes causa uma certa discussão é o papel de ingestão de bebidas alcoólicas sobre o coração. E algumas pessoas dizem que o vinho é bom para o coração, e outros dizem que o excesso de álcool pode alterar a pressão arterial. Poderia falar um pouco sobre isso para nós? Isso. Esse é um ponto controverso, porque tem pessoas que têm uma visão mais restritiva. O álcool, em qualquer situação, ele tem efeitos mais danosos do que benéficos, porque a gente tem que considerar os efeitos globais do álcool. Você não pode olhar o efeito do álcool só sobre o coração, só sobre a pressão. Então, isso gerou uma certa confusão, porque o álcool ingerido em quantidade moderada. O que é quantidade moderada? Se eu não me engano, é até 40 gramas por dia. Junto às refeições, ele tem um efeito favorável sobre mortalidade cardiovascular. Ele reduz a mortalidade cardiovascular. Isso é observado principalmente nas pessoas que seguem a dieta, mais uma dieta mediterrânea. Então, nem todas as populações isso ocorre. Os estudos que tem no Brasil aqui, esse efeito benéfico de pequenas injeções do álcool, aparentemente ele não se manifesta de maneira tão evidente como é o caso, por exemplo, da França, na população do sul da Itália, na população do sul, as populações mediterrâneas. Então, aparentemente, não é um efeito generalizado. Então, em função disso aí, as pessoas que têm uma visão mais restritiva com o álcool, elas dizem que a ingestão de álcool em qualquer quantidade é mais maléfica do que benéfica, porque se faz algum efeito benéfico para o coração, por exemplo, pode fazer efeito maléfico sobre o fígado, pode ter efeito maléfico em relação a relações pessoais, dentro de família, e assim por diante, doenças psiquiátricas. Então, o melhor mesmo é o indivíduo que não ingere bebida alcoólica. Se ele ingerir bebida alcoólica em pequenas quantidades, do ponto de vista de saúde cardiovascular,
alguns estudos demonstram uma pequena melhora. Pressão arterial baixa um pouco. A aterosclerose, o álcool tem um efeito interessante, que ele aumenta o HDL, que é a fração boa do colesterol, uma aterosclerótica. Então, ela é infarto, anti-AVC. Então, tem esse efeito benéfico, que é um efeito, digamos, bioquímico. Mas, como eu falei, é beber como hábito todos os dias. Isso, aparentemente, do ponto de saúde cardiovascular, não tem maiores efeitos deletérios. Bom, o consumo excessivo de álcool, aí sim. Aí você tem mais hipertensão, mais doença cardiovascular e, principalmente, aí, o efeito excessivo de álcool, os danos vão ser muito mais a outros órgãos, né? O fígado, cérebro, né? E as relações sociais, né? As relações sociais constituem a grande praga do consumo excessivo de álcool. As pessoas se tornam agressivas, acidentes de trânsito, a gente sabe que, no mínimo, a metade dos acidentes de trânsito o álcool é um dos fatores envolvidos no evento. Então, na verdade, o consumo excessivo de álcool é muito ruim. Políticas públicas precisam ser adotadas para evitar o consumo excessivo de álcool, né? Então, por exemplo, tem legislações hoje em países da Europa, por exemplo, que impedem o open bar. Porque o open bar, você vai falar, muito bacana, eu compro o ingresso e eu bebo quanto eu quiser. Só que quando você fala assim, eu bebo quanto eu quiser, isso predispõe o indivíduo a beber em excesso. Por quê? Ele tem a sensação de que ele já pagou. E você tem um comportamento de que aquilo que você já pagou, você quer ter para você. Então, por exemplo, as crises de intoxicação alcoólica, de coma alcoólica, nas festas que tem open bar, são muito grandes. Elas ultrapassam. Então, por exemplo, Reino Unido não pode ter open bar. O indivíduo tem que pagar pelo álcool. Segundo, o Brasil é um país que tem um imposto baixo sobre o álcool. Ele é alto, mas vai ver na Europa, vai ver quanto que se cobra pelas bebidas alcoólicas, porque grande parte do custo ali é o imposto que o governo cobra. Por quê? Porque os malefícios do álcool vão recair sobre a sociedade como um todo, não só sobre o indivíduo. A sociedade precisa arrecadar para cuidar dos cirróticos, para cuidar da violência no trânsito, a violência doméstica, a violência entre pessoas, né? E assim por diante. Então, o álcool, na verdade, é uma droga, tal qual como o tabaco, e hoje a tendência da OMS é definir que não há consumo seguro de álcool para a saúde. Essa tem sido a tendência atual das autoridades, entendeu? Não há, então essa frase eles estão repetindo, não há limite seguro para consumo de álcool, como não há para as outras substâncias entorpecentes, o tabaco, os produtos da maconha, e assim por diante. Essa é uma coisa que a sociedade tem que encarar, ou seja, uma substância tóxica é um tóxico. Se você vai permitir, vai ter limites, você sabe que você vai ter que arcar, a sociedade vai ter que arcar com as consequências daquele ato. Teria que se fazer, talvez, políticas públicas como se fez por o tabagismo, né? Exatamente. Mas essa é uma pressão muito grande, porque ainda a indústria da bebida ela tem uma participação muito importante nos orçamentos dos eventos, né, da televisão, ainda de televisão principalmente, né? Mas acho que culturalmente também se aceita mais o alcoolismo. Mais. Então, acaba não tendo apoio a esse tipo de política, né? O consumo de álcool ele é bem aceito. O alcoolismo ele é pouco aceito. O problema é que o consumo de álcool moderado, muitas pessoas acabam evoluindo para o alcoolismo.
Então, esse que é o problema. O consumo em pequena quantidade, ele tem um fim social, aparentemente ele não leva a maiores consequências, mas num determinado número de pessoas, ele vai levar ao consumo excessivo. E isso, na verdade, não é um traço só do álcool, tá? É um traço de todos as substâncias químicas às quais o cérebro se adapta e pede. Então, isso acontece com o cigarro, acontece com o álcool, acontece com a cannabis, acontece de forma mais intensa com as drogas mais fortes, tipo cocaína, heroína, etc. O ópio, né? A morfina. Então, na questão, por exemplo, as restrições de uso de morfina que você tem na área médica, né? Que a morfina é o melhor analgésico que existe, tá? É incomparável, né? Mas as restrições, quer dizer, você usa, tem uma liberação, uma liberalidade maior para o uso de morfina na área médica, nos pacientes terminais, as operações traumáticas, que o cara lá chora de dor, você vai segurando nos não opiáceos, entendeu? Porque quando você precisa ir para a morfina, 1, 2, 3 vezes, depois o cara já sabe o que ele quer, já sabe o que o cérebro vai pedir, entendeu? Então, e é rápido, é um processo rápido, e muitas pessoas muito rápido. E é o que ocorre também com álcool e com as outras substâncias que induzem adição. Eu queria lhe perguntar do cigarro eletrônico, porque o cigarro eletrônico com os jovens hoje está muito, apesar de ser proibido, eles têm usado bastante. E a quantidade de nicotina que eles têm ali é bem mais alta do que tem no cigarro normal, né? Bem mais alta, exatamente. E eles colocam, então, aditivos para alterar o sabor. Então, esse é um problema que o mundo todo está enfrentando. A indústria do cigarro eletrônico vem substituir a indústria tradicional do tabaco, né? E não sei como os países estão lidando com isso, mas, por exemplo, eu já vi, não tenho lido muito sobre isso aí, mas eu já vi que tem países, por exemplo, que proibiu de se colocar qualquer aditivo que altere o cheiro ou o sabor, exatamente para inibir, né? É uma medida. Mas, veja, os países têm diferentes legislações em relação à liberdade individual, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem estados. Os Estados Unidos não tem uma legislação nacional. Cada estado pode legislar sobre isso. Então, tem estados que estão colocando restrições à fabricação, à distribuição, outros ao modo de se fabricar e assim por diante. Isso também ocorreu no cigarro. Todo mundo lembra aí que tinha cigarro com sabor de menta, etc. Uhum. Hoje hoje é proibido. E que eu queria saber mesmo essa questão do hedonismo pelo sal, que o senhor comentou aí, do sabor, né? Isso sempre me chamou a atenção, assim, esse apetite pelo sal, né? Hedônico. E o hipertenso, ele gosta muito de comida salgada, tá? Então, não é sem razão, ele deve ter, quer dizer, a satisfação do paladar vem mais com a maior quantidade de sal, mas isso é educável. Você consegue, mas tem que reduzir gradualmente. Eu digo o seguinte, uma redução de sal numa família deve durar ao longo de 3, 4 meses, não mais acelerado do que isso, até as pessoas se adaptarem. E a sentinela é o vizinho ou o parente. Vai almoçar lá e vai... E diz que está com pouco sal. Mas, professor, o senhor tinha comentado que 1 grama de sal era suficiente por dia, né? 1 grama por dia é suficiente para... Mas a nossa meta é 7 vezes mais do que isso, né? 7 vezes. Veja, a meta da OMS, porque tem veja, o sal, ele é adicionado no preparo dos alimentos como conservante ou como flavorizante. Então, como grande parte, quer dizer, não é a nossa realidade ainda aqui no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, as comidas, metade do que o cara come é comida pré-pronta,
Então, a indústria usa sal nessas duas vertentes, para conservar e para flavorizar. Então, a indústria tem que ser orientada. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde fez vários termos de ajuste de conduta com vários setores da alimentação. Um, por exemplo, é dos temperos prontos. Eu não sei se vocês cozinham e usam, mas um tablete, aquilo está definido, o que é um tablete de um tempero pronto. Vê que é padrão, aquilo tem um peso padrão. Até antes do termo de ajuste, cada tablete podia conter até 4 gramas de sal. Hoje, pega o rótulo lá, quanto que é? Alguém sabe? Alguém já viu? É até 3 gramas. Então, eles reduziram em 25%. Então, alguns setores da indústria conseguiu uma redução satisfatória para atingir aquela meta, reduzir de 10 para 7. Então, com a indústria foi colocada a meta de reduzir 25%. Outra indústria, por exemplo, que não se conseguiu muito sucesso foi com o pão de sal. Não sei como é que vocês chamam aí no Rio Grande do Sul, o pãozinho de sal. Aqui a gente chama pão d'água. Pão francês. Aqui é o pão francês. Pão francês. O pão francês, ele tem uma forma universal, uma composição que vale no mundo todo, que vem da França. São 2 gramas de sal para cada 100 gramas de massa. E a indústria de panificação resistiu muito. Fala que as pessoas não se adaptariam, rejeitariam o produto. Então, por exemplo, aqui em Vitória, foi feita uma grande campanha com as padarias para fazer a redução. E, na época, eu estava fazendo a pesquisa aqui em Vitória, levantando o consumo de sal, dei muita entrevista, fui à padaria, várias padarias, para fazer filmagens, tá? Ajudando, talvez. E, nas conversas privadas com os fabricantes, eles são resistentes em reduzir, porque eles querem essa fórmula, a fórmula tradicional, se eles mudarem a fórmula, descaracteriza o produto. Tá? Então, as padarias, eu acho que hoje, se você fizer um levantamento, elas voltaram a usar o sal normal. Mas as indústrias de macarrão, biscoitos salgados, dos temperos prontos, foram 25 setores da indústria, dos embutidos, que o governo assinou termos de ajuste de conduta. Só que no Brasil a fiscalização desses termos é muito precária, a gente sabe, não tem, o Brasil não tem um sistema nacional de controle de composição de alimentos. Existe no papel, mas a realidade você não sabe. Então, hoje, quando você compra um salame, por exemplo, que tem no rótulo lá tanto de sal, a gente não sabe se efetivamente aquilo está sendo seguido ou não, porque tem fiscalização. Caberia essa fiscalização à Anvisa, mas a Anvisa não tem recurso. Uma solução seria montar nos estados, ou pelo menos a cada grupo, por exemplo, de 2 milhões de pessoas, um grande laboratório com pessoal que coletasse amostras aleatoriamente, entendeu? E fizesse uma vigilância. Se você fizer vigilância, estabelecer uma legislação rigorosa, a indústria segue. Eles não querem comer rico. O que eles querem, quando foi a discussão com a indústria de panificação daqui de Vitória, o que eles querem é o seguinte: tem regra, tá, todo mundo vai ter que seguir. Sim. Porque se um segue, o outro não segue, quem não segue acaba, digamos, uma certa vantagem. Então, é uma questão de organização política mesmo dos setores, das cadeias produtivas de alimentos. A Inglaterra conseguiu muito. A Inglaterra tinha mais ou menos 10,5 gramas de sal lá nos anos 2000. Hoje, eles estão em menos de 7 gramas por indivíduo por dia. Menos de 7. A meta deles é 5. A meta do Canadá é 7. O Canadá acha que, para o padrão de alimentação que o canadense gosta, eles não conseguiriam atingir menos do que 7. Então, o setor de governo lá que normatiza, determina 7. Eu acho que aqui no Brasil, menos de 7 vai ser muito, muito difícil pela questão de hábitos da população. E
A gente viu aqui que o efeito do sal na pressão com o consumo de até 7, ele é pequeno. Dali para frente é uma exponencial. Ou seja, consumos acima de 7 têm impacto grande na pressão. Até 7, o impacto é pequeno. Por isso, então, essa marca do 7, então. Os canadenses estão defendendo 7, inclusive eles advogam que o OMS deveria mudar, porque seria uma meta não factível. Entendeu? Sim. É isso aí, cada população tem seus hábitos, né? Mas está nas políticas públicas para direcionar isso, para tentar chegar a um valor aceitável, né? Acho que é isso aí, professor. Acho que foi bem bom para a gente tirar essas dúvidas aí. O nosso público com certeza vai gostar de saber mais detalhadamente aí a hipertensão, as doenças do coração, isso tudo são coisas tão úteis, né, para as pessoas, porque a gente tem um número tão grande de pessoas que são afetadas, né, direto ou indiretamente. Então é muito importante ter esse conhecimento, é o nosso objetivo aqui desse projeto é divulgar o mais possível, assim, essas informações, para que cada pessoa possa tomar conta da sua saúde, né, sabendo. Então, eu quero lhe agradecer muito, assim, acho que foi bem importante esse tema, extrema importância de saúde pública até, né, não só na parte da pesquisa. Então, acho que foi bastante esclarecedor.